Constantemente você já deve ter ouvido alguém falar sobre não importa a linha de chegada, o que importa é o trajeto. Não importa o resultado, o que importa é o processo. São palavras que são verdadeiras, cumprem uma função, só que o real valor delas está em quando você está vivendo elas. E você descobre o sentido delas mesmo. E você se vê na posição de querer falar elas para outras pessoas porque você descobriu o valor delas. E não foi só simplesmente ouvindo. É impressionante como viver é a parte mais importante de todos esses aspectos. Porque se você conhece, mas não bota nada em prática, essas coisas se perdem dentro da sua própria cabeça. Porque não tem nenhuma experiência atrelada a elas, você não vive elas, você entende, mas não vive. E o entender tem a sua importância. A parte do conhecimento tem um valor. Da mesma forma que a parte de viver tem o seu valor. E eu acho que não faria sentido simplesmente alegar que viver é mais importante que conhecer. Mas de alguma forma eu sinto que é através do viver, através da experiência prática, o conhecimento se realiza. Talvez não seja nem que a experiência em si seja mais importante que o conhecimento. Mas eu diria que a experiência é o que permite o conhecimento acontecer. É ela que abre as portas para o conhecimento vir. Então não é sobre ser importante. Seria equivalente a dizer que seu avô não é tão importante quanto você, mas você só está aqui hoje porque teu avô teve onde ele esteve. Cada um cumpriu o seu papel. E o papel dele, de certa forma, foi um papel determinante para fazer você estar aqui. Da mesma forma que o papel do seu pai, e assim em seguida. Eu acho que a experiência tem essa relação com o conhecimento. E isso foi um erro que eu cometi por muito tempo. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu adoro conhecer as coisas, aprender. E eu me apeguei muito a conhecer e nunca aplicar o que eu conhecia. E eu virei literalmente o que eu vi Thiago Nigro falar uma vez sobre ser um obeso intelectual. Uma pessoa que tem diversos conhecimentos, a mente da pessoa é gorda, é enorme, só que ela não pratica nada, ela não faz nada com aquilo. Eu sinto que eu fiz meio que o caminho inverso. Eu conheci o suficiente a ponto do próprio conhecimento falar pra mim que só ele não era o bastante. E eu meio que abri essa temporada de experiência na minha vida, onde eu passei a viver as coisas na prática e pouco a pouco eu fui cada vez incluindo mais processos e buscando entender que eu tinha que estar neles, que era só eles que importavam. E ainda assim eu não comecei a viver isso do dia para a noite. Mas eu construí uma base para viver isso. E eu diria que desde junho, julho do ano passado, eu comecei a estabelecer construções em cima dessa base quando eu comecei a treinar. Quando eu passei a ir para a academia com frequência, foi como ter meu primeiro projeto de ciências sobre experiências, processos, viver o momento, de só estar preocupado em ir para a academia, fazer meu treino, dar o melhor de mim naquele treino, voltar para casa e descansar. Vai para a academia no dia seguinte, dar o melhor que tem para fazer aquele treino, voltar para casa e descansa. Tem dia que tem gravação, não posso treinar. Vou treinar domingo, já que eu folguei durante a semana, treino no domingo. Tem semana que tem 2 gravações, aí eu não vou poder treinar 2 vezes seguidas. Essa semana eu vou perder um treino. Mas o que eu vou fazer amanhã? Vou treinar. Porque o que eu tenho que fazer é que eu tenho que me manter. E junto com o treino entrou a alimentação. Aí eu passei a ter um horário para comer, ter uma quantidade para comer. O que para mim foi bem fácil, porque agora eu tinha uma alimentação que eu não tinha mais que pensar se eu vou, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Se eu vou ter coisa para comer ou se eu não vou ter coisa para comer. Eu já vou no mercado, pego exatamente a quantidade do que eu vou comer no mês inteiro e eu como o mês inteiro sem ter preocupação nenhuma com nada. Eu passei a seguir minha alimentação certinha. E aos poucos eu fui incluindo outras coisas pequenas, como alguns exercícios de mobilidade e alongamento, porque, por exemplo, eu tinha o pescoço muito para frente, então eu ficava com uma corcunda. Eu não gostava dessa postura, eu não me sentia bem nela. Então eu comecei a fazer uns trabalhos que me permitia ficar com a coluna ereta, e eu sabia que isso ia me fazer bem de certa forma. Então toda manhã eu fazia, assim que eu acordava, eu fazia esses exercícios. E eu só continuei fazendo, tinha dia que não dava vontade nenhuma de fazer. Só que eu sabia que eu tinha que acordar e fazer.
Não era sobre sentir vontade de fazer ou sentir que eu estava animado para fazer. É só fazer, independente de como eu sinto. E aí, a partir disso, eu comecei com o canal e passei a produzir conteúdo particular para mim. E eu vi outra coisa que eu tive que adotar dentro da minha rotina. Eu tinha tarefas para cumprir, coisas a realizar e que eu ia ter que fazer independente do que está acontecendo. E aos poucos, sem perceber, eu fui encontrando o valor do processo. Eu fui encontrando o sentido do só continua. Não importa, se você acredita no que você quer, só continua. E o valor dessa mensagem fica tão forte, que é diferente de você falar porque você ouviu. Porque eu já vi gente falar sobre a importância da constância. Falar, mano, não, o que importa é a constância. Se você manter o foco, a gente consegue e tal. Mas muitas das vezes a gente está falando isso porque a gente ouviu outras pessoas falar. Como várias outras coisas na vida. Que a gente fala porque a gente aprendeu através de alguém e a gente entende uma verdade naquilo. Mas é totalmente diferente quando você fala isso porque você vive isso. E não é diferente para a pessoa que te ouve. É diferente para você que está falando. Porque você entende lá na tua essência a importância que isso teve na sua vida. Que isso tem. E você só descobriu essa importância porque você se permitiu viver ela. Você se permitiu fazer as coisas independente de como você se sente. Não importa se aparece uma opção que é melhor, não importa se aparece uma opção que é mais interessante, talvez as coisas não estejam favoráveis. Ah, mas tá tudo tão complicado para fazer isso hoje em dia, não importa. E isso serve para tudo. Um casamento, uma profissão, uma atividade física. Você tem uma razão pela qual você escolheu ela. E essa razão é clara dentro de você. E você sabe que só tem que continuar a fazer. E quando o resultado vem, os frutos aparecem, sinceramente não faz diferença. E não é que os frutos não importam, mas é porque você entende que o que importa é amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer isso de novo. Porque é só isso que vale. Tudo que vem é só um bônus, porque você não está fazendo pelo que vem. Alguém que trabalha para conseguir ganhar um dinheiro, alguém que começa a empreender porque quer ganhar 50 mil, depois que consegue ganhar 50 mil, a pessoa para de se esforçar, para de lutar a respeito. E por quê? Porque ela conseguiu, ela chegou onde ela queria. Porque o que ela queria era o fruto. Agora, quando o que você quer é o processo, é a atividade em si, eu só quero ir para academia e fazer meu exercício e voltar para casa, com músculo, sem músculo, não importa. Você está realizado por outra coisa. Inevitavelmente as coisas vêm. Inevitavelmente você vai ganhar músculo. Inevitavelmente seu corpo vai responder à forma que você é constante na atividade. Mas como eu falei, não tem a mínima importância. E pode ser uma ideia difícil de digerir, de entender. Porque eu mesmo não entendia muito bem o quanto o resultado não era importante. Quer dizer, quando eu ouvia alguém falar sobre isso, eu entendia, mas não fazia sentido dentro de mim porque eu via o quanto a minha mente estava preocupada com o resultado o tempo todo. Eu olhava para dentro de mim e via, se eu fizer isso, eu consigo aquilo. Se eu fizer aquilo, eu vou conseguir isso. Aí você fica vendo a sua mente correndo atrás dos resultados e eu via isso e falo assim, cara, tá, o resultado não é importante, mas por que eu continuo me importando tanto com isso? De alguma forma isso tem algum valor. E realmente tem. Porque se você faz o negócio, se você trabalha na tua empresa e você vê a tua empresa produzir mais e mais dinheiro, gerar empregos, e você começar a conseguir expandir, isso tem um valor. Isso te permite dar outros passos. Isso tudo é só um efeito colateral de algo que foi feito antes. E é por isso que o resultado não importa. Porque sem o processo, sem a semente que foi plantada e regada todo dia, pouco a pouco, fazendo cada parte com o que tinha naquele momento, isso já carrega todo o valor que importa. Porque através disso condensado ao longo do tempo, vira o resultado. Então, por mais valor que o resultado possa acrescentar na sua vida, o resultado só consegue ser o resultado, a linha de chegada só pode ser linha de chegada por conta do trajeto. Sem trajeto, não existe linha de chegada. E essas coisas grandes que a gente valoriza, elas só conseguem ser o que são por essas coisas pequenas que vão se acumulando ao longo do tempo. E você consegue ver isso com tudo na vida.
desde um império que se forma, um relacionamento que se mantém ao longo dos anos, uma empresa que se constrói, um físico que se constrói, ele vai ser sempre o resultado de várias pequenas coisas ao longo de um longo período de tempo. E para você descobrir o valor disso, você vai precisar viver. Não importa o quanto você ouça o que eu estou falando ou o que qualquer outra pessoa está falando. Você vai ter que ir e por você mesmo se desafiar a se manter no caminho. E aí sim, você vai entender o valor disso tudo. E vai passar a rir sozinho, mesmo quando você não vê os frutos das sementes que você está plantando. Porque os frutos não importam. A semente está sendo plantada. E a semente está sendo regada. Só isso basta.